Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador dela apanhará. Não é por nada que quando eu mais me fudi com mulher eu era ateu. Temos uma outra muito interessante aqui. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Eu vivi tudo isso. Mas nós temos um contraponto de um livro ainda semelhante aqui de Provérbios. Nós temos Provérbios 14:1, aqui, ó. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem nunca viveu isso apenas não viveu o suficiente, porque é canônico na vida do homem que ele vai se envolver com a mulher confusa, com a feiticeira que vai entregar de início tudo aquilo que ele mais quer, que ele mais desejou, e quando ele deixar de ser aquilo que ela gostava no início, ela vai destruir com ele. Eu sei, eu já passei por isso, você provavelmente já passou, se não passou, meu querido, provavelmente vai passar. Esse vídeo é como você pode reconhecer mulheres que vale a pena estar junto, vale a pena dar o seu tempo, para que pelo menos você não perca muito tempo com aquilo que eu descrevi por primeiro a partir dessa aula aqui. Então, vamos lá. Como reconhecer mulheres femininas. Recentemente eu atendi um caso de um rapaz que se envolveu com uma moça e antes que eles tivessem firmado um relacionamento, ela engravidou. Quando eles tiveram a criança, ela realmente começou a se mostrar. Porque, segundo ele, a relação estava excelente até ali. Ali os problemas começaram. Ela simplesmente se mostrou a maior destruidora de lares que ele teve na vida. A situação chegou a ponto de que ele, para ficar com o filho, se mudou junto dela, ficou do lado dela, fez todos os desejos, as vontades dela, com o intento de que ele pudesse continuar ali para criar o garoto. Conforme ele se subjugava às vontades dela, ela se demonstrava cada vez mais despreparada para ser mãe e ele cada vez mais destruído na relação. O resultado foi catastrófico. Ela fez dele um monstro, porque é o que mulheres terríveis fazem quando precisam se livrar de um bom homem. E ele acabou com uma ordem restritiva, não pode nem se aproximar dela, nem do filho, o qual agora sofre alienação parental. Conforme eu fui investigando esse caso, eu observei que não teria como ser diferente. Porque para ficar com o filho, para continuar cuidando dele, ele totalmente se anulou. Ele se acabou, toda a masculinidade dele, pelo menos do que ela conhecia até então no relacionamento, foi ficando de lado, ele foi cedendo a todos os desejos dela para evitar conflito e continuar próximo, criando o garoto. E o resultado foi, ela destruiu com a vida dele. De todas as maneiras possíveis, financeiramente, socialmente, o que ela podia fazer, ela fez. Esse é o tipo das mulheres relatados aqui. Aquela que o lábio é doce, mas o gosto final é amargo. E é exatamente o tipo de mulher que vocês precisam aprender a evitar. Bom, primeiro de tudo, a mulher que vocês escolhem para vocês é dependente do homem que vocês construíram até agora. Seja uma construção objetiva ou seja uma vida aleatória, que você só foi vivendo de acordo com aquilo que acontecia ao seu redor. Mas você não tem como jogar acima da liga de vocês. Isso não existe. Você vai ter aquilo que você merece e a mulher também. Como esse vídeo é para os homens, então nós vamos começar daqui. Primeiro de tudo, para você detectar uma mulher feminina, você precisa observar o quanto ela busca um homem capaz de cuidar. Literalmente, a mulher feminina busca um homem a qual ela possa se submeter. Submeter no sentido de submissão. O homem tem que ter a missão dele para que ela fique sob essa missão. Esse é o princípio da mulher feminina. Por que isso? Porque o feminino é a economia da energia. O feminino é
o mais simples, o feminino é a ternura, o feminino é o cuidado, o feminino não é a liderança, não é o embate, não é a discussão, não é o caos. O feminino é justamente a paz, a tranquilidade. Os dois primeiros exemplos que eu citei em Eclesiastes relatam justamente a mulher caótica, a mulher cujas inseguranças acabam se tornando as suas. A mulher que não quer alguém que cuide dela, a qual ela também irá cuidar. É a mulher que sempre que você está conversando com ela sobre os papéis, ela apenas fala sobre aquilo que ela precisa receber e não aquilo que ela tem a entregar. Já a mulher feminina é uma conversa de igual para igual. Chega a parecer um negócio isso, e é muito interessante porque eu tenho conversado com algumas e as conversas são bastante objetivas. Eu tenho isso, você tem outra coisa que eu quero, eu posso me submeter a você, aos seus desejos, contanto que você cuide de mim. E elas são muito claras nisso. A mulher feminina sabe exatamente aquilo que ela quer num homem. As mulheres mais masculinas não. Aquela imbativa, aquela problemática, a mulher caótica, ela não sabe o que ela quer, ela não consegue descrever, até porque ela não entende o que está sentindo. Ela simplesmente busca pelo caos, porque é a única coisa que ela consegue viver dentro. No caso do aluno que citei no início, era perceptível que havia uma busca por território, uma briga pelo território. Isto quer dizer, conforme ela ia testando o quanto ele cedia de si mesmo para continuar naquela situação, menos ela respeitava o território dele, mais ela avançava sobre ele, mais dessa masculinidade ele perdia, e aí ela perdia o respeito dele e complicava ainda mais a relação depois. Agora imagina numa situação dessa em que tem um filho no meio. Quer dizer, a pessoa não está só complicando o próprio relacionamento, está complicando a relação com o filho. Olha o caos que uma mulher dessas é capaz de criar. Então você precisa entender exatamente dessa maneira, como um território. Você, enquanto homem, precisa sempre defender o seu, as suas opiniões, seus gostos, seus objetivos. Isto aqui não pode mudar desde quando você começa o relacionamento. E ela precisa compreender qual é o território dela, porque ela vai fazer de tudo para mantê-lo enquanto ela cuida do seu. É um fenômeno muito interessante. Por isso que se diz que a mulher virtuosa edifica o lar, porque ela traz paz. Homens de valor, homens reais, vivem vidas estressantes, porque eles estão construindo valor. Eles estão buscando situações melhores para si e aqueles que os rodeiam. Logo, eles vivem de estresse. Mulheres virtuosas trazem paz. São relações tranquilas, porque elas não querem embate. O embate não resolve nada para ninguém. Elas querem tranquilidade. Elas conseguem lidar com o tédio de uma relação. Mulheres caóticas, não. Se existe tédio, se existe calmaria, elas vão encontrar uma maneira de criar o caos para continuar ali ou para destruir contigo, enquanto elas vão procurar alguém capaz de ofertar aquilo que elas querem, que é mais validação. Então, agora eu vou te ensinar a reconhecer 5 tipos de padrões femininos nas relações. E é importante que você aprenda isso, porque você não vai reconhecer diferente. Literalmente é isso. Eu já conheci, estive com os 5 tipos, confirmei isso na prática. Se você prestar atenção, algumas delas você já se envolveu, talvez conheça alguém que se envolveu, conheça o resultado disso. E é importante que você aprenda sobre essas tipologias de comportamento nas relações para que você saiba como lidar com cada uma, seja para ficar, seja para sair. O primeiro tipo é aquela mulher que é linda e insegura. Mas quando se fala em linda, não é qualquer beleza. Geralmente elas são modelos, elas têm transtornos alimentares, elas são tão belas que elas precisam constantemente que alguém apresente isso, e mesmo que todo mundo fala, elas não são capazes de acreditar. Geralmente vocês observam essas mulheres se envolvendo com homens que não são bonitos
em geral, eles são bastante distantes, eles são homens que não demonstram se importar com elas, mas elas continuam ali porque a insegurança as faz pensar que elas não são capazes de encontrar algo melhor. São relações bem catastróficas, porque elas precisam constantemente da aprovação de alguém que não dá a mínima. E o problema é que essas mulheres não se envolvem com homens diferentes, justamente porque elas não são capazes de reconhecer o que é alguém que gosta delas por aquilo que elas são. Então elas continuam repetidamente, quando conseguem terminar um relacionamento, se envolvendo com um outro idiota do mesmo tipo ou pior do que o anterior, porque elas não conseguem se imaginar com nada melhor. É muito comum que se envolvam com qualquer tipo de marginal, Zé Droguinha, você entendeu a ideia, né? Então, esse é o tipo de mulher que nem vale muito a pena você se aproximar porque ela não consegue reconhecer o que é um tratamento adequado. Se você quiser fazer isso, apostem em apontar sobre a inteligência dela, busque conhecer a personalidade dela, pode ser que ela te dê atenção. Em geral, elas nem olham para homens bons. O segundo tipo é a gentil e silenciosa. É o mais feminino de todos, porque ela é gentil, ela é feminina, ela se doa ao relacionamento, ela se silencia quando vê você fazendo alguma coisa que não a faz bem, que a faz sofrer, e ela fica quieta justamente porque ela não quer complicar para o relacionamento. Ela não sabe quando vai ser o próximo, e bem da verdade ela não quer o próximo. Ela quer aquele que ela tem. Ela é completamente dedicada à relação e fazer essa relação funcionar, o que faz com que ela engula desaforo de todas as maneiras, perdoe traições e se machuque para continuar no relacionamento. Elas são implosivas, quer dizer, ela vai absorvendo os danos da relação, até que eventualmente ela simplesmente vai embora, não fala nada para ninguém, não explica o que aconteceu, mas ela parta e você não ouve mais essa pessoa falar. E nem vai entender por que ela saiu, mas elas passam tanto tempo tolerando os desaforos do homem que eventualmente só resta a ela partir. Essa tipologia de mulher que é gentil e silenciosa é provavelmente o melhor tipo para se relacionar, desde que o homem saiba como cuidar. São de baixa manutenção, mas você precisa cuidar bastante porque você não sabe se ela está sofrendo contigo, porque ela não vai falar. O terceiro tipo é aquela mulher que é ciumenta, que é obsessiva, possessiva. Por quê? Ela faz de tudo para manter você numa coleira, para manter o território, ela desconfia de tudo e todos, e ela é bastante imbativa, ela cria bastante caos, cria bastante problema, e ela te faz querer ir embora. Eventualmente você não aguenta mais aquilo. E o que acontece? Ela te ganha no breakup sex. Significa que na hora que você diz eu vou partir, eu não aguento mais, acabou o relacionamento aqui, ela te convence a ficar transando. É o melhor sexo de todos. O que faz que você simplesmente vá perpetuando o fim da relação. O quarto tipo é a mulher mais madura, mais objetiva, que é neutra, observadora. Esse tipo de mulher costuma mimetizar o comportamento do homem. Isso quer dizer, se você se aproxima, ela se aproxima. Se você se afasta, ela te dá espaço. Se você a trata com carinho, ela te dá carinho. Se você é engraçada, brinca com ela, ela brinca com você. É um comportamento muito interessante de observar. Por quê? Porque, em geral, são mulheres seguras, de perfil afetivo seguro, elas já têm experiências, elas já viveram bastante coisa, e então elas sabem o que buscam numa relação, o que entregar e o que não entregar. O que faz com que ela tenha essa habilidade de mimetizar, né, imitar o comportamento do homem. Claro que, para se relacionar com uma mulher assim, você precisa saber o que você entrega, já precisa estar construído, porque senão elas vão embora. Como disse, são mulheres objetivas, elas não vão ficar porque elas não têm insegurança que a faça ficar. O quinto tipo, mais interessante de todos, o que mais gera emoções, é o tipo feiticeira sedutora. Porque é aquela mulher que se modela para ficar com o homem. Ela te entrega exatamente aquilo que você quer, principalmente no início do relacionamento. É sempre fenomenal. Muito que provavelmente era o primeiro caso daquele aluno que eu relatei.
A mulher entregou para ele no início da relação tudo aquilo que ele poderia querer de alguém, até que ela tivesse algo a qual ela não conseguisse mais controlar esse padrão, ela não conseguisse mais fingir quem ela é. A partir do momento, as garras são apresentadas. Esse tipo de mulher geralmente não tem objetivo de vida, o que faz com que a relação seja o objetivo dela. E por conta disso, quando ela perde a relação, ela só quer destruir com o homem. São fantásticas no começo, são terríveis no final. Então, o homem, para lidar com uma mulher disso, tem que ter a capacidade de ir embora em 3 segundos quando esse momento chega. Pronto, você compreendeu os 5 tipos de comportamento feminino nas relações. Você vai encontrar os 5 tipos se você prestar atenção. Não tem como fugir. Quando você começa o relacionamento, ao terminar o relacionamento, se a resposta não aparece de quem elas são no início, vai aparecer ao fim. E cabe ao homem se construir para saber lidar com cada um desses tipos. Inclusive, fica aqui um bônus. Entenda que as pessoas não são perfeitas, você provavelmente também não é. Você pode se envolver com qualquer um dos tipos, qualquer um deles mesmo. Se isso te faz feliz, não precisa ser só aquilo que eu gosto, não mesmo. Por quê? Porque você precisa construir um homem com habilidades e comportamentos para lidar com tudo isso. Porque você não sabe qual vai ser a pessoa que realmente você vai gostar um dia. Pode ser qualquer uma delas, mas cabe a você aprender a se controlar, aprender os padrões, que você saiba como reagir em cada uma das situações. No entanto, o objetivo do vídeo é mostrar para você sobre feminilidade. E o que mais se aproxima da feminilidade nos 5 tipos que eu citei é a gentil e silenciosa e a neutra observadora, porque são aquelas que têm maior capacidade de se dedicar à relação, ao cuidado da relação e daquilo que a forma, desde o ambiente até o teu comportamento, como estão as tuas emoções. Mulheres seguras tendem a neutralizar as inseguranças do homem, e sim, o homem tem muita insegurança, principalmente quando o problema é financeiro. Eu atendi mais recentemente um outro caso. A moça me procurou no meio de uma briga com o namorado porque ele estava passando por problemas financeiros. Ela fazia de tudo para que ele continuasse ali e ela cuidava dele, mesmo assim. Já o homem, inseguro por estar passando por um problema financeiro, acabava por destruir ainda mais a relação. Seria um outro vídeo, mas essa é uma situação onde eu peço para a mulher ir embora. Porque a mulher não tem que ficar com o homem que não sabe manter a feminilidade dela. E o homem mantém a feminilidade da mulher quando o homem se mantém dentro do seu masculino, dentro do seu cuidado e proteção. Agora presta atenção nisso aqui. A mulher não age livremente na relação. A mulher age na relação em resposta, em reação ao comportamento do homem. Ou seja, se você não foi capaz de manter o seu masculino, ela não manterá o seu feminino. O que faz com que a mulher seja dócil e gentil e cuidadora é justamente quando você oferta a ela condições de permanecer assim. Quando você faz o trabalho pesado, você é o líder, você é controlado, ela naturalmente se submete a você. É a parte da submissão, é natural, ninguém precisa ensinar isso. A mulher feminina irá seguir a sua deixa e seguir a sua liderança se você for capaz disso. Ou seja, pode ser que você tenha uma mulher feminina com você, que você já tenha se envolvido com elas, mas por você não ter se mantido no seu masculino, você não estar construindo sua vida, correndo os riscos e buscando mais para si, é que ela não ficou do teu lado, não manteve o seu feminino, porque quando a mulher não está segura para deixar você com o seu papel, ela irá começar a assumir. Ou seja, ela só vai reagir a você. E isso é uma coisa que todos os 5 tipos fazem, cada um do seu modo. Ou seja, você vai ter uma mulher feminina de acordo com o seu masculino. Mais recentemente, eu atendi um caso de uma mulher que voltou a mim depois de um bom tempo de trabalho. Foi engraçadíssimo, porque ela tinha um casamento, numa época em que trabalhamos juntos, ela terminou esse casamento e ela conheceu um outro sujeito. Eu lembro que na primeira época, ela até tinha conversas com um outro cara que ela tinha interesse, porque o marido dela não comparecia, ele não fazia o papel dela.
Mas agora, no novo relacionamento, a dificuldade dela era trabalhar. Quer dizer, ela não tinha mais o empenho que ela tinha com as empresas, porque ela tinha muito mais interesse em ficar em casa e servir o novo namorado. Ela não entendeu o que estava acontecendo, mas neste caso, ela estava com um homem que era finalmente um homem. E ela não conseguia ver o óbvio, mas quando ela se envolveu com um homem masculino, ela se colocou naturalmente no feminino. E então ela tinha muito mais interesse em fazer a comida dele, cuidar da casa, ser a porto seguro, ser a gentileza, do que ela tinha em ir trabalhar, em fazer dinheiro, em ser aquela mulher empoderada que ela precisava ser na primeira relação. Ou seja, vocês percebem que a mesma pessoa com dois homens diferentes vai apresentar um padrão completamente diferente, porque na segunda situação ela tem todas as condições para ser a mulher. Claro que foi confuso para ela, porque isso nunca havia acontecido antes, mas após eu explicar a situação, foi tranquilo e ela voltou a fazer as funções que ela precisava fazer no trabalho por pura objetividade. Mas vocês conseguem ver que a mulher reage ao comportamento do homem. Vocês podem aprender a reconhecer uma mulher feminina, mas ainda assim vai depender do homem masculino que vocês constroem e mantêm durante a relação, sem aceitar desaforo, como no primeiro caso que eu citei, para que ela continue dentro do feminino dela e vocês continuem nessa relação. Se vocês têm qualquer dúvida, se vocês têm, história que vocês podem contar de relacionamentos que vocês tiveram, complicações que vocês tiveram e mais importante, o que vocês aprenderam com elas, coloquem nos comentários. Eu leio todos os comentários e eu também posso responder. Sintam-se livres para me procurar no Instagram e também para entrar no site, o sitezinho novo que a gente fez aqui, para tanto contratar o serviço, eu posso treinar vocês a ser um homem capaz de reconhecer, atrair e manter uma dessas moças. Grande abraço.